Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Todos acharam? Digo amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura e o assunto que nós vamos abordar dando continuidade ao estudo que a pastora Rita estava ministrando na terça-feira, ou melhor, está ministrando na terça-feira. Ela abriu um espaço para que eu pudesse também estar falando algumas coisas. E eu não estive presente nas 2 terças-feiras que ela ministrou, porque eu estava ministrando em outros lugares. Mas consegui ouvir um dos estudos, né? Existem coisas ricas que são faladas, que precisam ser registradas. E eu ouvi o estudo dela e eu falei, puxa, que coisa poderosa. Muito rico. Todas as coisas que ela falou. E falou com grande propriedade acerca de Leviatã, de quem é Leviatã, de como ele atua, onde ele mexe, onde ele trabalha, que o alvo que ele tem é destruir o ministério, destruir a família, né? E destruir o chamado daqueles que Deus escolhe. Amém? Então vamos fazer a leitura, 1 Samuel 17, nós vamos ler alguns versículos. E aí o Espírito de Deus vai conduzir tudo aquilo que está no coração dele, porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Espírito Santo. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E os filisteus ajuntaram as suas forças para guerrear e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, diga assim, Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, é mais ou menos 3 metros de altura. Ataíde perdia para Golias. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Diga assim, uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Verso 8. E parou e clamou as campanhas de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir,
a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram-se muito. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, diga 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos, leve uma efa destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitará os teus irmãos a ver se vão bem, e tomará o seu penhor. Verso 21. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois para afrontar a Israel, há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o Deus vivo? Vamos parar aqui. Nós vemos aqui uma situação de 2 exércitos preparados para a guerra, preparados para guerrear. E esses 2 exércitos tinham um objetivo em comum: chegar à conquista da vitória. Todo mundo que guerreia para sair da guerra vitorioso, é ou não é? Só que existem 2 formas de nós sairmos da guerra. Seja ela qual for: guerra física, guerra espiritual, guerra financeira,
guerra contra os demônios, guerra. Existem duas formas de se sair da guerra. A primeira é vitorioso e a segunda é derrotado. Não tem duas opções. Quando você entra numa guerra, ou você sai vitorioso da guerra, ou você sai derrotado desta guerra. E ninguém quer sair derrotado de guerra nenhuma. Quando nós entramos numa guerra, o desejo que invade o nosso coração, a esperança que move as nossas atitudes e a fé que nos faz suportar todas as coisas, nos leva a ter a vontade de quê? De sair vitorioso. Só que toda guerra, todo guerreiro, todo homem, toda mulher que entra numa guerra, primeira coisa que precisa entender, contra quem está guerreando. Nós perdemos muitas das vezes a guerra, porque nos falta discernimento de contra quem nós estamos guerreando. Nós vimos aqui dois exércitos, o exército de Saul, o exército de Israel e o exército filisteu, que trazia consigo um guerreiro de porte grande, homem de guerra, fortemente armado. E quando esse homem se apresentou, todos os homens do exército de Israel olhou para Golias e viu apenas uma coisa: o homem é grande, o homem é forte, é guerreiro experimentado na guerra e está muito bem armado. Isso trouxe para eles a sensação que eles não teriam condições de vencer aquele homem. Davi, quando vê Golias se apresentando pela primeira vez e falando as mesmas coisas que Golias já havia falado por 40 dias, Davi olha para aquele homem e só vê uma coisa: esse homem é incircunciso. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O exército do Deus vivo olhou para o homem, olhou para Golias e viu Golias como um homem grande, um homem forte, um homem experimentado em guerras e um homem muito bem armado. Davi olha para Golias e não vê um homem forte, não vê um homem grande, não vê um homem experimentado em guerra, não se importa com a indumentária das suas armaduras. A única coisa que Davi consegue ver é que aquele homem era incircunciso. E as palavras que aquele homem liberava contra o exército do Deus vivo não podia ficar sem resposta. Então, quando nós entramos em guerra, quando nós entramos na batalha, quando o exército inimigo se prepara para combater contra nós, para combater nossa casa, para combater a nossa família, para combater os nossos filhos, para combater contra o nosso casamento, para combater contra nossas finanças, nós não podemos olhar para os nossos adversários como o exército de Israel olhou. Porque senão nós também vamos nos encolher. Por quê? Porque a primeira arma destilada pelo diabo contra as nossas vidas é o medo. Golias, quando ele se apresentou,
primeira coisa que ele destilou, a primeira coisa que ele liberou, a primeira coisa que ele soltou contra o exército de Israel foram palavras de afrontas que entraram na alma e fizeram todo um exército sentir medo. Diga assim, medo. Diga, medo é a fé no Deus errado. A primeira coisa que nós sentimos, a primeira sensação que nós temos quando o diabo se levanta contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra a nossa vida, é medo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, medo é a fé no Deus errado. Só que o exército de Israel estava enfrentando uma situação que era espiritual no físico. Eles estavam olhando simplesmente para o carnal. E esse texto que nós lemos traz todo um contexto. Porque o mundo espiritual é real. Diga assim comigo, o mundo espiritual é real. Diga de novo, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Nós perdemos a sensibilidade do mundo espiritual por causa de Adão. Quando Adão pecou no Éden, os nossos olhos espirituais foram fechados, os nossos ouvidos espirituais foram tapados. Jesus, quando andou na terra, disse assim, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Nós vemos e ouvimos só o que está no físico, nós não conseguimos ver e ouvir o que está no espiritual. Por isso que Jesus diz assim, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais foram tapados por causa do pecado do Éden. Então, para nós hoje, o físico parece ser mais real do que o espiritual, mas não é. O espiritual é mais real do que o físico, porque tudo que acontece no físico hoje é reflexo do que aconteceu no mundo espiritual. Toda a vitória que a gente conquista no físico, nós conquistamos ela primeiro no espiritual. Toda a derrota que nos alcança no físico, nós fomos derrotados primeiro no espiritual. Amém? Amém mesmo? Então levante a mão e dê um glória. Não, esse glória pode ser mais alto, porque tem gente bocejando, já está com sono. Levante a mão e dá um glória a Deus. Põe a mão na sua cabeça e diga assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te entrego a minha mente, o meu consciente, o meu inconsciente, e que o Senhor, através do teu Espírito, leve a minha mente cativa a ti, para que eu possa absorver o máximo possível de tudo que for me ensinado. Então, o que tem a ver Golias com Leviatã? Leviatã é um principado que atua no segundo céu. Então vamos entender. O terceiro céu habita Deus. O segundo céu habita os demônios. Lá em Efésios, a Bíblia diz, nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, Leviatã, apesar do símbolo dele ser uma serpente marinha, apesar de o simbolismo ser, como a pastora Rita diz aqui, que ele brincava com os navios, ele afundava os navios, ele ancorava os navios, porque navio simboliza ministério, navio simboliza segurança familiar, navio simboliza a ação de Deus, o cuidado de Deus para guardar o homem, porque foi assim que Deus fez na arca. Então Leviatã, ele é simbolizado pela serpente, apesar dele ser simbolizado pela serpente marítima, pelo dragão, pela serpente do deserto, ele é um principado e ele atua nas regiões celestiais. Então diga assim, o terceiro céu são os céus do Senhor. O segundo céu, os principados e as potestades atuam. Daniel estava orando, jejuando. Desde o primeiro dia que Daniel orou,
Deus ouviu a oração e enviou um anjo para entregar a bênção para Daniel. A bênção agarrou no segundo céu. A bênção ficou agarrada no segundo céu. A providência de Deus ficou agarrada no segundo céu. Quem agarrou a providência, quem reteve o anjo nas regiões celestiais, foram esses principados. Aí Daniel continuou orando 21 dias. Até Deus enviar reforço para liberar o anjo que estava ordenado por Deus, que havia recebido a ordem de Deus para abençoar Daniel, ser liberado para chegar até Daniel. E quando o anjo chega com uma declaração: servo muito amado, desde o primeiro dia que tu orou, Deus ouviu a sua oração e liberou a bênção. Mas eu fui impedido de passar pelo segundo céu por causa do principado da Pérsia. Então diga assim: segundo céu, morada e habitação dos principados. Primeiro céu é a terra. É esse céuzinho que a gente vê de nuvens aí. Então diga assim: terceiro céu Deus mora. Segundo céu habita os principados e na terra habita nós. Então o que acontece? Para o diabo agir na terra, ele precisa de ter alguém. Para o principado governar na terra, ele precisa ter alguém. E a Bíblia chama esse alguém de homem forte. Então quando a gente ora repreendendo principado, potestades, e demônios e homem forte. O que é homem forte? São aqueles homens que são aprisionados pelos principados e servem o diabo. Existem homens que gastam a vida inteira a serviço do diabo. Trabalham e projetam todas as coisas para que as manifestações satânicas aconteçam na terra. E eles se entregam de uma forma muito mais poderosa que nós nos entregamos. Então, esse principado de Leviatã, que morava no segundo céu, ele precisava de um homem forte na terra. Quem era esse homem forte? Golias. Então, quando Golias se manifestava, quando Golias se erguia, e quando Golias falava, não falava Golias, não se manifestava Golias, se manifestava o principado de Leviatã, que governava Golias. Ou seja, Golias na terra era apenas a conexão da terra com o segundo céu. Está entendendo? Está entendendo? Como Golias existiu no passado, hoje existem muitas pessoas que são na terra a conexão do segundo céu. Nós vemos hoje centros espíritas, né, Silvio? Batendo atabaques. E quando há algumas manifestações naqueles lugares, o que está acontecendo naqueles lugares? São as conexões da terra com o segundo céu. Então os espíritos malignos, as potestades e os principados, eles precisam de legalidade para habitar na terra. Então, se o homem der legalidade para eles habitarem, eles vêm. Amém? Tem um versículo bíblico que diz assim: Jesus se manifestou para desfazer. Ô filha, tu é de Deus, hein? As obras do diabo. Diga assim: Jesus se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo. Então preste atenção, olha para mim. Por que Jesus teve que vir em carne, sendo que ele era Deus? Porque ele também precisava de legalidade para habitar aqui. Assim como o espírito maligno precisava de legalidade para habitar na terra, Deus também precisava de legalidade para habitar na terra.
Alô? Alô? Lá no Éden, quando a serpente engana Eva, Eva distribui o fruto do pecado para Adão. Deus vem na terra, Deus vem no jardim. E ali era uma tipologia, era uma manifestação espiritual de Deus. E Deus entra no jardim, porque Adão ali, até então, ele era 100% espiritual. Adão tinha o corpo que eu e você teremos quando nós formos arrebatados. O corpo incorruptível. O arrebatamento simplesmente vai nos trazer de volta aonde o projeto e o plano de Deus para o homem foi paralisado pelo diabo. A serpente entra no jardim, engana Adão, engana Eva, e aí Deus vem, chama Adão, traz o juízo, chama Eva, traz o juízo, e chama a serpente e traz o juízo. Porque Satanás entrou na serpente. Satanás precisava de um corpo, entrou na serpente para que ele pudesse se manifestar na terra. E aí Satanás é chamado, a serpente é chamada, e Satanás se apresenta diante de Deus no corpo da serpente. E aí Deus libera uma palavra para a serpente. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. O que Deus estava falando para o diabo? Você usou a serpente para entrar aqui. Mas eu vou esvaziar da minha glória. Vou me fazer homem. E vou pisar na sua cabeça. Está entendendo? Está entendendo? Por isso que o diabo entrou no coração de Faraó para matar os meninos. Porque ele queria matar Jesus. Falou, será que é? Ele não sabia quem era. Então, sem saber quem era, ele manifestou, ele entrou no coração de Faraó. Faraó, naquela época, era o homem forte, era a conexão do segundo céu, do principado do céu na terra, para espalhar todas as atrocidades. Aí Faraó vai e mata todos os meninos. Aí Deus vai e salva Moisés. E aí todos conhecem a história, já viram a novela. Né? Depois, mais à frente, o mesmo Espírito levanta Herodes como um homem forte na terra. Entra nele e através da autoridade que aquele homem forte tinha, ele liberou uma ordem para matar todos os meninos. E aí Deus vai e salva Jesus. Tira Jesus do círculo da matança e leva para longe. Até acontecer o que estava acontecendo. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: o terceiro céu habita Deus. No segundo os principados e na terra somos nós. A intercessão, a oração, o que nós estamos fazendo aqui, serve para uma coisa. Para que serve essa oração que nós estamos fazendo? Para que nós estamos orando? Quem orou? Levante a mão e dê um glória. Para que nós estamos orando? Para que orar, pastor? A minha oração, a sua oração, nós colocamos limite nas trevas. A minha oração põe limites nas trevas. Até aqui você veio, daqui para cá tu não passa. É para isso que eu e você estamos orando. Até aqui tu agiu na minha casa, mas daqui para cá tu não age mais. Até aqui tu agiu na minha vida, mas daqui para cá tu não age mais. Até aqui tu agiu na vida dos meus filhos, mas daqui para cá tu não age mais. A minha oração e a sua oração é para colocar limite nas trevas. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aí, Jesus vem e fala para mim e para você assim: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Serpente e escorpião. Serpente fala de principado, porque Leviatã é simbolizado pela serpente. Escorpiões fala de potestade, de espíritos malignos.
Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Jesus conquistou a autoridade que Adão entregou para o diabo e nos devolveu. Só que muitos de nós, quando estamos diante da guerra, quando estamos diante do homem forte, levantado pelo principado, nós olhamos para o homem forte como o exército de Saul olhou. É grande, é forte, é guerreiro experimentado nas batalhas, a sua indumentária de guerra é poderosa. E nós sentimos medo. Nós nos encolhemos. Só que Jesus, olha, diga assim, os principados precisam de homens denominados homens fortes para agir na terra. Vamos dizer assim, homem forte, escolhido pelo principado para agir na terra, Golias. Só que Deus também quer conectar o céu na terra. Não é só o principado que atua no segundo céu que quer conectar o céu na terra. Deus também quer conectar o céu na terra. Só que Deus também, quando vai conectar o céu na terra, Ele também procura na terra homens ungidos, separados, adoradores, para que Ele conecte, está entendendo, filha? O céu na terra. É por isso que de vez em quando a gente escuta alguém falar para nós: Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para uma grande obra. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Por que Deus te escolheu para uma grande obra? Que grande obra é essa? Deus também quer te usar para que através de você os céus, o reino dos céus se manifeste na terra. Está dando para entender? Estou conseguindo ser compreensível? O homem, na sua originalidade, tinha autoridade sobre toda a terra. Adão entregou essa autoridade para o diabo. Jesus veio e tomou essa autoridade de volta. E nos devolveu ela. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Aconteceu uma coisa interessante esse final de semana. Vou usar para instruir vocês. O irmão estava num encontro que eu fui convidado para estar ministrando lá. E depois, na hora da ministração, eu ministrei uma palavra. Na hora da ministração, depois de orar pelo povo, houve uma manifestação. E aí, os servos do lugar, olha para mim. Não estou falando isso para menosprezar ninguém, entendam isso. Os servos do lugar começaram a orar por aquele homem. E o homem urrava, e o homem se contorcia, cheio de demônios. Quando aquele homem caiu, eu tinha ministrado sobre ele e dei uma ordem para os demônios: tira tudo que você colocou na vida dele e arranca e sai, todos vocês. Então aquela sensação, aquela manifestação, aquela dor, aquela contração que o cara estava dando, aqueles gritos, era porque ele estava passando pelo processo de libertação, porque os demônios ouviram a voz de comando, de autoridade para juntar tudo que tinha e sair. Aí os servos, orando por eles, orando, todo mundo orando por aquele homem, e eu fui ministrar em outras pessoas. Daí a pouco veio um irmão, um servo: pastor, põe a mão sobre os servos ali e transfere a sua autoridade para eles expulsarem o demônio deles. Aí eu disse assim: não. A ordem já foi dada e a autoridade é de Jesus. Solta ele, solta. E aí eles soltaram. Aí eles falaram assim, um deles falou assim: transfere a autoridade porque esse é um principado muito forte. Eles tinham noção de contra quem eles estavam lutando. Era um principado. Era forte? Era.
Mas as bases legais já haviam sido quebradas e uma ordem, no nome de um mais forte que era Jesus, havia sido liberada. E ele tinha que cumprir. E aí eles pareciam que não estavam interpretando o espiritual. E aí eu pedi para soltar e eu falei assim, solta porque a ordem já foi dada. E eu só botei a mão na barriga do cara e falei assim, termina de arrancar tudo. E sai. Ele terminou de tirar o que estava lá. E saiu. Ele falou que ele foi num centro de macumba com um amigo e o cara fez umas coisas para... E o que estava saindo eram as obras que aquele cara tinha recebido na vida, as macumbas, os laços, os pactos que haviam sido feitos. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, o homem na sua originalidade tinha autoridade sobre a terra. Nós tínhamos autoridade. Adão tinha autoridade. Porque quando Adão nasceu, quando Deus deu vida para Adão, Deus deu uma ordem para Adão. Governe! Governe! Sobre a terra. Sobre todos os animais que se arrastam, que voam, todas as coisas. A serpente veio, o diabo veio e roubou a autoridade de Adão. E aí, na terra, através da manifestação do homem forte, os principados passaram a ter a autoridade sobre a terra. Até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, ele toma autoridade. Por que ele tomou autoridade? Jesus disse assim, todo poder foi me dado nos céus e na... Olha as palavras de Jesus. O que ele disse? Todo poder foi me dado nos céus. Vamos dizer de novo? Todo poder foi me dado nos céus e na... Todo poder foi me dado nos céus e na... Todo poder foi me dado nos céus e na... Aí, Jesus disse assim, antes de se ascender aos céus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se todo poder foi dado para Jesus, nos céus e na terra, e ele mesmo disse que ele estaria comigo e com você, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, então automaticamente todo o poder que foi dado a ele, também está comigo e com você. Aí Jesus diz lá em Atos dos Apóstolos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de pó. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, você tem poder. Diga, você tem poder. Diga, você tem poder. Diga, você tem poder. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 17, abre aí. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Abre a sua Bíblia aí. Marcos 16, verso 15. Preste atenção nisso aqui. 15, 16 e 17, 18. Olha o que está escrito aí. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão falarão novas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curar. Quem nos deu esse poder?
Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: nós temos o poder para falar novas línguas, para expulsar demônios e curar enfermos. Tem crente que tem medo de macumba, irmão. Macumba não pega em crente. Não estou falando crente que é crente, não. Estou falando crente que crê. A Bíblia diz assim: estes sinais seguirão aos que crê. Quem crê é o quê? Crente. Por que eles nos chamam de crente? Porque nós cremos. Cremos em quê? Cremos em Jesus. Cremos na autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas e cremos que, no nome de Jesus, todos os demônios podem sair. Então Jesus nos devolveu a autoridade. Que autoridade é essa que ele nos devolveu? Para que essa autoridade? Essa autoridade no livro de Efésios 6 fala para que é. Ele fala assim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra mas contra principados e potestades. Essa autoridade é para nós guerrearmos contra principado e potestade. Sejam sinceros, por favor. Quem tem medo de expulsar demônio? Levanta a mão. Não precisa ter. Não precisa ter. Por quê? O que é o medo? Medo é a fé no Deus errado. Quando Golias se manifestou, se apresentou, nós já entendemos que Golias era a conexão de Leviatã na terra. Ele se apresentou e a primeira coisa que ele destilou foi o quê? Foi medo. Através do que ele apresentou para os olhos carnais daqueles homens. Eram homens guerreiros. Faziam parte de um exército. E não era qualquer exército, era o exército de Deus vivo. Quando Golias se apresenta, todos aqueles homens sentiram medo. Por quê? Porque eles estavam olhando com os olhos carnais. Eles não tinham dentro dele a convicção que eles tinham poder para expulsar demônio sem pecado, em santidade. Sem pecado assim, como que eu vou dizer? Nós pecamos todos os dias, sem pecados repetitivos, sem estar aprisionado pelo diabo. O que é estar aprisionado pelo diabo? Pecado de pornografia, vício de cachaça, cigarro e essas coisas mais. Porque isso são pequenas prisões, são legados. Entende? Então, é o que diz no 2 Pedro. Oferecem liberdade, mas ainda estão escravos. Amém? Tem pessoas que é escrava. Legalidade. Amém? Agora, pecado normal, a gente às vezes peca, a gente ira, a gente fala coisa que não é para falar. A gente vê coisa que às vezes, né, é inevitável e aquelas sente coisa que às vezes, né, a gente recebe uma palavra de afronta e às vezes dá vontade de pendurar no pescoço de alguém. Isso é pecado, mas a gente sente. Amém? Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue, é contra principados. E os principados se manifestam na terra através do homem forte. E Deus se manifesta na terra através dos seus ungidos. Então, vamos lá. Leviatã estava se manifestando na terra através de quem? Através de quem? Golias. O homem forte, o nome Golias tem um significado. O significado do Golias, do nome Golias, é falso resplendor. O que é um falso resplendor? É aquilo que parece ser, mas não é. Falso resplendor é aquilo que parece ser, mas não é. Golias parecia ser muito forte, mas não era. Golias parecia estar muito bem preparado, mas não era. Por quê? Porque tudo que ele tinha era no exterior. Mas no interior ele era incircunciso. Está entendendo?
E Deus também tinha a sua conexão na terra. Davi, ungido de Deus. Sabe o que chama o significado do nome Davi? O amado. Então todo mundo quando chamava Davi, estava dizendo, esse é o amado. O amado de quem? De Deus. Então, Golias significava o quê? Falso resplendor. Aquele que apresenta ser uma coisa que não é. Davi, ungido de Deus, a conexão de Deus na terra, significava o quê? O amado. Imagine Deus olhando do céu, vendo Golias. Não é. Imagine Deus vendo Davi. É mais ou menos assim. O diabo tem os seus gigantes. E Deus também tem o seu gigante. Só que o gigante de Deus não é medido pela estatura física. O gigante de Deus é medido pela estatura espiritual. O diabo tinha o seu guerreiro, Golias. Lança, escudo, coraça. E Deus também tinha o seu guerreiro, Davi, adorador, levita. Está entendendo? E aí Davi, quando há a manifestação dos dois, eram dois exércitos. Cada um dos seus exércitos trazia um guerreiro. O exército do diabo e o exército de Deus. Cada um trazia o seu guerreiro. Quando o exército do diabo olhou para o guerreiro do exército de Deus, disse: um menino. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: o mundo espiritual não é visto da forma que vemos. O mundo espiritual é visto da forma que Deus vê. O mundo espiritual não é visto da forma que vemos. O mundo espiritual é visto da forma que Deus vê. Aqui vemos dois exércitos prontos para a guerra. Os filisteus, que adoravam Dagon. O exército filisteu adorava um deus chamado Dagon. O que era um deus chamado? Como se apresentava o deus Dagon? Dagon era metade homem e metade peixe. Sabe esse filme da Pequena Sereia? Bonitinho, né? Lindo, 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 né? Não tem o Triton, que é o pai da Pequena Sereia? Aquele ali é Dagon. Metade homem e metade peixe. Aquele lá, o pai da Pequena Sereia, era o quê? O Senhor dos mares. Sabe quem era o Senhor dos mares? Leviatã. Então o Deus dos filisteus, Dagon, ele tinha metade peixe. Pode abrir na internet para ver. Deus Dagon, aí você vai ver. Metade peixe e metade homem. Todas as vezes que nós colocamos os nossos filhos para ver a Pequena Sereia, nós estamos colocando os nossos filhos a admirar e a adorar Dagon, Leviatã. Está entendendo? O mundo físico, ele é reflexo do mundo espiritual. E os israelitas adoravam Yahvé, Adonai, que quer dizer Senhor. Senhor do quê? Senhor do universo. Aí quando Davi chega diante de Golias, servo de Dagon, que achava que era senhor dos mares,
Davi, conhecedor de quem ele servia, quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo, o Senhor do universo. Está entendendo? Está entendendo o que é visão? O que é entendimento de guerra? Como a gente entra numa guerra? A forma que você entra na guerra, a forma que você vê a guerra que você está entrando, vai definir se você vai sair desta guerra vencedor ou não. O exército inteiro de Saul já tinha perdido a guerra, sem mesmo Golias sacar a sua espada. Só pelo que eles estavam vendo. Porque a visão do exército inteiro estava distorcida, desconectada com o espiritual. Davi, quando bateu os olhos em Golias, falou: essa guerra já está vencida, porque ele é um incircunciso. O que é um incircunciso? Aquele que não tem direito de ser. Por que Deus mandou circuncidar? Circuncise para que você tenha direito de ser meu. Incircunciso é aquele que não tem direito de ser de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: a forma que você entra nas guerras da sua vida define se você sai vitorioso ou não. Está na forma de como você vê, como você olha. E às vezes nós não entendemos Efésios 6 e achamos que a nossa guerra é contra a carne e contra o sangue. E aí o principado entra na nossa casa, leva o nosso cônjuge embora e a gente começa a guerrear contra a prostituta que está deitando com o meu marido, ou contra o homem que está deitando com a minha mulher. Ao invés de entrar nas regiões celestiais e entender, é incircunciso, não tem direito legal de estar ocupando o meu lugar, porque o marido sou eu, a esposa sou eu, e eu reivindico o que é meu por direito, porque eu sou. Às vezes, e Deus está me dando a chave de vitórias aqui hoje, às vezes nós vemos o diabo aprisionar os nossos filhos. E nós queremos tirar os nossos filhos com conselhos paternos e maternos. Meu filho não faz isso, minha filha não faz isso, não vai, não sai, olha, não faz. Isso enche o saco deles e eles começam a fazer simplesmente porque já não aguentam mais ouvir a nossa voz. E nós achamos que os inimigos, os nossos inimigos é os amigos que levam os nossos filhos para o mau caminho. Os nossos inimigos é as namoradas dos nossos filhos ou os namorados das nossas filhas. Os nossos inimigos não são carne nem sangue, são principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E nós preferimos lutar contra as pessoas porque nós entendemos que nós não temos autoridade para lutar contra os demônios. Fica mais fácil a gente lutar contra pessoas. Né? A gente guerreia contra as pessoas, porque no nosso entendimento nós não temos autoridade para lutar contra principado, contra demônios. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você tem autoridade. Diga assim: você tem poder. Mas se você não entender que o mundo espiritual é real, mais real do que o físico, você vai perder as suas guerras. Nós temos que guerrear com as armas que o Senhor nos deu. E Efésios 6 diz assim: as armas das vossas milícias, ou seja, a arma da sua guerra não é carnal, mas poderosas em... Davi não tinha armadura. Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, Davi não tinha couraça, mas ele era incircunciso. Ele era de Deus.
Sabe o que era ser incircunciso? Era ser separado, era ter uma identidade. Eu tenho dono. Aí Davi olha para o Golias, ele não tem nome. Aí quando ele desce para o campo de batalha, Golias vem com a palavra de afronta. Vou dar sua carne para as aves dos céus. Tu tá achando que eu sou algum cão para vir contra mim com um pedaço de pau? Sabe o que é aquele pau ali? Era um cajado. Sabe o que é cajado? Símbolo de autoridade. Ele não usou a madeira. Ele não usou o cajado. O cajado estava ali simplesmente para sinalizar no espiritual quem ele era. A autoridade que ele tinha. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: todos nós temos que entrar nas guerras levando o nosso cajado. Sabe o que é cajado? Símbolo de autoridade espiritual. Judá perdeu o cajado quando deitou com a prostituta. O que ele perdeu? Ele perdeu a autoridade espiritual. Tem um monte de gente aqui que é, mas não sabe o que é. Negociou o que era inegociável. Abriu mão do cajado por momentos de prazeres momentâneos. Negociou a autoridade. Eu sei muito bem o que é negociar cajado. Eu sei muito bem o que é negociar autoridade. Eu sei muito bem o que é você perder a sua circuncisão. O que é perder a circuncisão? É perder aquela sensação. Eu tenho um dono, eu sei de quem eu sou, e quando o negócio fica feio, eu sei que ele chega. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: autoridade. Cajado. E engraçado o quê? Davi, quando desce ao ribeiro, ele pega quantas pedras? Quantas pedras? Ele pega 5 pedras. Por que ele pega 5 pedras? Golias tinha mais 5 irmãos. Existia mais 5 gigantes que não estavam ali. Tinha mais 5 que não estavam ali. E por que ele pega se eles não estavam ali? Ele tinha entendimento. Ele tinha visão ampliada. Ele sabia o nível de guerra que aquela ali seria apenas a primeira batalha. E se você ler a Bíblia, você vai achar aí os outros 5 gigantes pelejando contra o exército de Davi. Não pelejaram mais contra o exército de Saul. Eles se levantaram para pelejar contra o exército de Davi. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: toda guerra que começa, ela tem que ser levada até o final. Toda guerra que começa, ela precisa ser levada até o final. Tem gente aqui que entrou na guerra e entrou bem. Entrou jejuando, entrou orando, pedindo libertação de filho, de marido, de esposa, e no meio já afrouxou. Ah, parece que não está adiantando. É porque tem mais de um gigante, irmão. Davi tinha derrubado um, mas tinha mais 4. A sensação que nós temos é que não está funcionando. Vamos ficar de pé. Gostaria que você fechasse os teus olhos. E esse hino vai ser entoado. E esse hino conta a nossa história. Esse hino conta a nossa história. Se você prestar atenção na letra dele, esse hino conta a nossa história. Está todo mundo como Davi. Sem parecer, sem formosura, mas cheio da graça e unção. Feche os teus olhos. Você não vai cantar agora, você vai ouvir. Feche os teus olhos. Vê se esse hino não conta a nossa história.
Escute bem, feche os teus olhos. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. De olhos fechados. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só do Senhor é ser. Conta ou não conta a nossa história? De perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só do Senhor é Escuta o que o Senhor está dizendo. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste. Se você orou, Deus ouviu. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. Me acerto do inimigo, digo assim, não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Com Deus que dá vitória. Agora nós vamos orar. Com a autoridade que nós já alcançamos, o entendimento que temos, você vai determinar que este principado de Leviatã solte a sua vida, solte as suas emoções, solte o seu casamento, solte a vida dos teus filhos, solte a tua prosperidade e solte a tua saúde. Nós vamos orar. Cada um tem a liberdade de expressão para orar. E você sabe a área que você está em guerra. Lembra que você não pode olhar o gigante que te afronta
como o exército de Israel olhou. Você tem que olhar o gigante que te afronta, o homem forte, aquele que é a conexão do segundo céu, do principado de Leviatã, como Davi olhou, é incircunciso. Ele não tem direito de ser, ou seja, não tem direito de estar aonde ele quer estar. Ele não tem direito de estar na minha mente manipulando os meus pensamentos. Leviatã não tem direito de estar no meu coração, nos meus sentimentos, manipulando os meus sentimentos. Leviatã não tem direito de estar no meu ministério, paralisando o meu ministério. Leviatã não tem direito de estar no meu casamento, destruindo a minha aliança. Leviatã não tem direito de estar na minha casa, na vida dos meus filhos. Leviatã não tem direito de estar nas minhas finanças. Leviatã não tem direito de estar na minha saúde. Ele é incircunciso. Ele não tem direito de ser. Amém? Vamos orar? Pai, nós tomamos agora autoridade no nome de Jesus. No nome de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso ungido, aquele que tomou posse de todo poder e autoridade dos céus e da terra. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, esta guerra vencida. Senhor, Satanás, Leviatã, você não tem o direito de manipular os meus pensamentos, de manipular os meus sentimentos. Você não tem o direito de destruir o meu casamento, manipulando a mente e o coração do meu cônjuge. Satanás, Leviatã, você não tem direito sobre a vida dos meus filhos. Leviatã, você não tem direito sobre as minhas finanças. Solta a minha prosperidade, a prosperidade do reino sobre a minha vida. Você não tem direito de paralisar. Solte agora. Leviatã, você não tem direito de paralisar o meu ministério. A minha unção vem do alto, vem do Senhor. O meu chamado é legítimo. Quem me chamou, me comissionou foi Deus. E você não tem direito de brincar e paralisar e afundar o meu ministério. Solta o meu ministério agora, em nome de Jesus. Leviatã, você não tem direito de paralisar o funcionamento saudável do meu corpo. Solta a minha saúde, solta a minha saúde, solta a minha saúde. A palavra do Senhor diz que Yeshua, o Mashiach, levou sobre ele todas as minhas enfermidades. E se ele levou todas as minhas enfermidades, elas não estão mais em mim. Eu tomo posse agora da cura, eu tomo posse agora da restauração, em nome de Jesus. Leviatã, solta minha mente, solta o meu coração, solta, Leviatã, meu casamento, solta os meus filhos, solta a minha finança, solta a minha saúde, solta o meu ministério, em nome de Yeshua. Solta esta igreja, solta os ministros, solta os levitas, solta os trajadores, solta os obreiros, os evangelistas, os pastores, em nome de Yeshua. Solta a prosperidade desse povo, solta a saúde desse povo, solta os filhos dos filhos de Deus que estão aqui, solta os casamentos, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Leviatã, você vai cair, em nome de Jesus. E a igreja diz... E a igreja diz... Eu quero dizer a você, vigie com o que você vê, vigie com o que você fala, vigie com o que você faz. Porque nós estamos em guerra. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, estamos em guerra. Satanás vai se levantar. Assim como Golias se levantou. Mas ele também vai cair. Assim como Golias caiu. Esse glória a Deus pode melhorar. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus prospere a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar para o término. Graça e paz, igreja. Irmãos, na hora que a gente estava orando agora, a última oração, eu ouvi a voz de tantos anjos orando conosco, mas não era a voz de ninguém que está aqui. Era vozes diferentes, mais alta que a nossa. E eu estava ali, eu não conseguia nem orar, eu fiquei parada ouvindo a voz deles, eu queria entender, mas não era a voz de ninguém, era a voz de, era em toda a volta, era a voz de anjos, eram os anjos orando, falando por nós. Mas muito alto, muito alto. Eu fiquei impressionada porque eu queria entender o que eles estavam falando, mas eles estavam falando junto com a gente. E eu não conseguia entender, mas eu sabia que não era a voz de ninguém, que era completamente diferente. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, despeça-nos em paz. Debaixo da tua graça, da tua paz, da tua unção e do teu sangue. Repreenda contra nossas vidas todos os ataques. Ataques de principado, de potestade, de espíritos malignos. Senhor, repreenda o ataque do homem forte contra nós. Que todo homem forte que se levantou do inferno para pelejar contra nós em guerra, seja anietado, amarrado e vencido, em nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa casa, guarda o nosso casamento, guarda a nossa saúde, guarda, Senhor, os nossos filhos, guarda a nossa prosperidade. Que Leviatã não tenha acesso em nenhuma dessas áreas, Senhor. Em nome de Jesus, sela-nos a vitória e desata o sobrenatural sobre nossas vidas. Abra o nosso entendimento para que possamos entender e desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde no retorno dos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e que o Shalom do Eterno repouse sobre todos nós e a nossa casa, e todos digam: Deus abençoe você. Shalom.